Então, continuando uma conversa com o Paulo, começou agora há pouco com o João. Eu sou Mara Servieri e vou mostrar para vocês um pouquinho mais do Paulo, mas do Paulo e não do Paulo Dorta profissional, não do Paulo Dorta terapeuta. Nós vamos mostrar agora quem é o Paulo e um pouquinho da história dele. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Conta um pouquinho para mim da sua história. Eu nasci em Pirassununga, no interior de São Paulo, há 47 anos. Venho de uma família bastante humilde e não tão grande, mas nós somos ainda em 5 filhos. E eu sou o único que saí de Pirassununga para estar morando e vivendo uma outra experiência fora. E viver essa experiência para mim é muito interessante, foi sempre um risco, eu sempre quis sair de Pirassununga. Eu me lembro que eu tive uma professora, Dona Cleusa, de geografia, e eu sentava na primeira carteira, assim, mesa com mesa praticamente. E ela falou uma vez que Pirassununga era pequeno demais para mim. E eu fiquei com isso muito na cabeça. E desde que eu terminei o ensino médio, eu sempre quis fazer coisas fora de Curitiba. Fui estudar em São Carlos e voltei e tal. Até o momento em que eu me vi querendo ajudar as pessoas, querendo fazer mais pelas pessoas. E vi na igreja uma possibilidade disso e fui ser seminarista. E aí o seminarista me deu uma formação básica em filosofia, que me deu condições de arrumar uma profissão em Curitiba, de conhecer outros lugares. Então, a partir dessa busca que eu sempre tive, que eu consegui, que me motivou, digamos assim, a chegar até aqui. Esses dias eu estava falando das mulheres importantes da minha vida, e a dona Cleusa, ela foi uma dessas mulheres importantes na minha vida. Carinho. Essa história começou você sendo seminarista, mas você mudou totalmente sua linha, né? Para filosofia, para energias integrativas. Como é essa sintonia que você fez? Você mudou de frequência, né? Quando a gente mexe no rádio, a gente muda de frequência, né? Então ele vem dessa história de filosofia, essa história de ser seminarista dentro da igreja, mas ele mudou a rádio. Ele mudou a sintonia para sintonia quântica. Conta um pouquinho disso. É bem isso mesmo. Eu queria ser seminarista, não que eu queria ser, mas assim, sabe quando vem aquele desejo desde os 12 anos? E aí o padre da minha paróquia ele falou, não, você é muito novo, vai viver sua vida, vai namorar, vai ter um monte de experiências e se depois você quiser isso, você volta. E eu com 19, 20 anos, eu decidi que eu queria ir para o seminário e resolvi ir. E fiquei até meus 26 anos. E foi muito legal, foi muito bom. Essa vivência, ela me trouxe bastante conhecimento, me fez conhecer muitas pessoas, me fez conhecer situações, histórias, vidas, o que me fez querer mais e mais. E chegou uma hora que o seminário ele não supria mais essa necessidade que eu tinha. E eu estava morando em Curitiba, e acabou que eu fui trabalhar numa ONG que trabalhava com direitos humanos. E ali eu fiz uma especialização em ética, eu entendi um pouco sobre direitos humanos, conheci várias situações mais complicadas ainda, trabalhando com essa galera mais em situação de risco do que aquelas que eu tinha no seminário. E eu comecei a fazer uma busca a partir de algumas informações que me levaram a descobrir a física quântica. Então, quando eu saí dessa ONG, eu fui trabalhar numa editora e eu tive contato com muito material escrito que me deu base para eu entender mais a física quântica, e os livros ali dentro da editora traziam algumas dessas informações e eu comecei a estudar mais e me aprofundar mais, até que chegou um momento em que a física quântica ela começou a fazer parte da minha vida como estilo de vida e não só como um conhecimento.
Eu entendo hoje que a física que nós aprendemos no ensino médio, ela tem que ser aplicada. E a física quântica, ela traz muito isso. Então hoje eu consigo aplicar conceitos de gravidade, por exemplo, à minha vida, assim como conceitos de onda, partícula e neutralidade. É um dos grandes mestres, né, de física quântica, né, que o pessoal super curte, super segue, é o Amit Goswami, né? E o Amit, ele era físico mesmo, ele trabalhava com a física como a gente conhece, né? A física estudada na escola. E a partir do conhecimento dele de física, ele também começou a aplicar. E o povo hoje segue, ele é um dos mitos hoje, né? Da física quântica no mundo, né? Hoje o Amit ele é referência em física. Isso que você falou é bem verdade. O Amit a formação dele é física, só que ele é hindu, ele é indiano, então o indiano ele tem uma espiritualidade mais aflorada. E quando ele começa a estudar a física quântica e olhar a física quântica, ele entende que tem muito a ver com a espiritualidade. E aí ele une as duas coisas e ele começa a utilizar a física quântica para explicar a questão de vida após a morte, as questões de energia das pessoas. E é esse o trabalho que eu tenho feito em mim e feito nas pessoas, de descobrir qual que é a nossa energia original, qual que é a nossa sintonia original. Você falou de mudar a frequência. O mudar a frequência, nós mudamos a nossa frequência, ou deveríamos mudar a nossa frequência a vida toda. Mas muitos de nós não mudam a frequência. Então, você sai da sua infância com brincadeiras idiotas, você vai para a adolescência com brincadeiras idiotas, ou você se torna um adulto com pensamentos idiotas. Então, se você consegue entender que você tem que se moldar, que você tem que se adaptar, você se torna uma pessoa melhor. Então, hoje, olhando um pouco para mim, olhando um pouco para o Paulo, e olhando para as pessoas, a busca pela adaptabilidade, a busca pelo encontro, a busca por aquilo que se é de verdade, faz com que nós vivamos uma vida mais autêntica e mais autônoma. É esse o ponto de vista e a tônica que eu trago para a minha vida desde que eu me descobri enquanto pessoa, enquanto ser pensante, enquanto ser quântico, enquanto ser físico. Eu comecei a estudar física quântica, comecei a estudar para ser terapeuta, a buscar isso, porque eu saí de uma história também de estar no fundo do poço e quase cavando o fundo do poço, né? Porque tem horas que você vai, que você chega lá no fundo e fala assim, não chega. Eu preciso ir mais fundo porque não tá bom ainda, né? Eu comecei a estudar física quântica a partir daí, de mudar essa sintonia mesmo. Por que eu tô vivendo esse padrão repetitivo? Por que eu tô vivendo esse dia a dia ai, tá tudo ruim, tá uma escassez de tudo, né? E buscar isso. Com você foi a mesma coisa, de buscar para você esse conhecimento? Eu sempre tive em mim a busca do diferente. Eu passei por alguns momentos de muita dificuldade, mas eu não cheguei ao fundo do poço. Mas eu beirei ele, eu olhei para dentro e falei, não, eu acho que não é para mim ainda. Eu acredito que todas as pessoas em algum momento vai olhar para dentro do poço, vai entrar dentro do poço. E ter isso que você teve de repente, de conseguir sair do poço, reestruturar a tua vida, reorganizar a sua vida, são pessoas vencedoras. Voltando à filosofia que eu tive lá atrás, Nietzsche, ele fala do super-homem. No livro Assim Falou Zaratustra, se eu não estiver enganado. Ele fala que o super-homem é aquela pessoa, aquele indivíduo que chega no final da vida dele e ele olha para trás e ele não lamenta. Ele pode falar, tudo foi um aprendizado. Aquele que olha para trás e lamenta, fala, nossa, eu não deveria ter vivido isso, eu não deveria ter feito aquilo, e mais se arrepende do que vê com aprendizado, esse não é o super-homem. O super-homem é aquele que com o limão fez uma limonada, com a pedra fez um castelo, e é esse o trabalho que de repente, tanto você aqui
tirando o que as pessoas têm de dentro delas, e como eu fazendo com que as pessoas vejam o poder que ela tem dentro dela de saborizar. Muitas vezes a pessoa fala, eu sou muito amarga. Tá, mas a gente precisa do amargor na sociedade, a gente precisa valorizar o amargo. Ah, eu sou uma pessoa muito raivosa, eu tenho muito ódio dentro de mim. Mas quem disse que o ódio é errado? Assim como o amargo, assim como o azedo é bom, o doce também é. E se você usar demais o doce, que é considerado bom, ele vai te fazer mal. Então nós temos que saber medir. Então o ódio que as pessoas têm, a raiva que as pessoas têm, o meu trabalho, eu acredito que o teu trabalho, é fazer com que ele seja dissolvido na receita que é a vida. Então se eu tenho ódio de você, eu vou ter que conversar com você sobre esse meu ódio. Eu não tenho que destilar na outra pessoa. Então eu vou ter que conversar contigo e falar, olha, eu tô com ódio de você por isso, isso e isso. E aí nós vamos ter que conversar e chegar num acordo em relação a isso. E o Sintonia, ele trabalha nessa perspectiva de trabalhar a diluição daquilo que muitas vezes a gente tem como uma tinta muito forte, como uma marca muito forte. Então, fazer com que as coisas se dissolvam na receita, nas relações que tem a vida. Não, o seu estudo, todo o seu trabalho vem de encontro àquilo que aconteceu comigo. Então, assim, quando eu estava no fundo do poço, eu tive uma pessoa que foi lá e falou assim, vem comigo, me puxou de lá de dentro e falou assim, olha, esse não é o teu lugar. Essa não é você. Essa história do super-homem, da superação, para mim foi isso. Quando ele me puxou daquilo, eu consegui entender todas as experiências que eu tinha vivido, de traição, de falência em vários níveis da minha vida, eu consegui trazer isso para dizer hoje assim, olha, eu consigo sair, eu consegui me superar, eu consegui me reinventar, mesmo com todas os fatos que aconteceram comigo, e isso foi sim uma superação, e é isso que eu quero mostrar aqui hoje, mas eu vejo essa pessoa que me tirou lá de dentro muito parecida contigo. Porque hoje você trabalha com isso, né? Tirando as pessoas daquilo e mostrando assim, ó, você é mais, você pode mais, né? Não tem como você curar um sistema, você fazer com que a pessoa seja um referencial se ela ainda está machucada, se ela ainda está ferida. Então, curar a pessoa como um todo, como um holos, né, como um holístico, o todo, trabalhar a vida pessoal, afetiva, social, familiar, profissional, financeira, espiritual, que são os aspectos que a Sintonia trabalha, fazer com que a pessoa esteja harmonizada com o todo, faz com que as coisas aconteçam de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, e faz com que a pessoa se empodere dela mesma. O Sintonia, ele costuma dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos Deus em potência. Então, eu sou a semente de um grande jacarandá. Dentro de mim, enquanto semente, existe todo um jacarandá. Se eu não colocar essa semente na terra e não fazer ela brotar, a energia do jacarandá vai estar ali. Mas se eu colocar ela na terra e souber cultivar, ele vai dar uma árvore maravilhosa, vai dar frutos e vai dar muito mais sementes. E todos nós somos isso. Eu acho que Deus é isso. Deus é a semente, Deus é a árvore, Deus é o jacarandá e nós somos frutos que vão dar mais frutos. O Sintonia, ele trabalha com a ideia de que você, enquanto imagem e semelhança de Deus, você vai se tornar Deus em essência daqui a pouco. Então Deus vai estar num lugar muito mais distante, muito mais avante, e você vai estar no lugar onde Deus está hoje. E você vai ter a sua criação. E aquilo que nós somos hoje em relação a Deus, a nossa criação vai ser em relação a nós. Só que nós ainda vamos continuar sendo em relação a Deus, a quem nos criou. Então essa é a ideia, um pouco da essência do que pensa o Sintonia Quântica, para conseguir trabalhar com a energia das pessoas e tirá-la do fundo do poço, ou mesmo que esteja fora do poço, fazer com que ela brote. Essa ideia do beleza sem fronteiras, do beleza de dentro para fora, de trazer essa superação.
E esse autodescobrimento para você saber assim, olha, tudo é experiência, tudo é válido, porém, eu não preciso sofrer com essas experiências, mas eu posso sentir. Aquela coisa de você falar assim, ah não, tá tudo certo. Não, tá tudo certo, não. Tá certo, é uma experiência, eu vou aprender com isso, mas eu tô a fim de dar uma porrada na pessoa. Então, desculpa. Tá tudo certo, eu vou aprender com isso, mas eu tô a fim de dar um soco na cara da pessoa antes de aprender. Porque é uma experiência válida também você sentir, mas você não sofrer, né? Dentro do que eu trabalho, a ideia é fazer com que você entenda os seus sentimentos. Por que você tem essa raiva? Por que essa pessoa desperta essa raiva? Por que essa situação desperta essa raiva? Nós temos o hábito de desejarmos ser profundos, mas somos superficiais. Então eu chego para você, oi Mário, como você tá? Tudo bem. Ah, então que bom. E segue a vida. O correto é falar, Mário, como você tá? Tudo bem. Nossa, me diga o que tá tudo bem na tua vida, porque é para você valorizar o que tá tudo bem. Então você fala, nossa, hoje eu acordei bem, hoje eu tô conversando com o Paulo, hoje eu tenho o meu programa, hoje eu tô mostrando um monte de coisas legais para um monte de gente que tá vendo. Então esse é o meu estar tudo bem. Ou de repente, aí Mário, como que você tá? Ah, eu não tô muito legal. Não vou nem perguntar para ela porque ela tá legal, porque senão eu vou me comprometer. Não. Por que você não tá legal? Ah, acordei meio chateado, mas o que te chateia? Ah, coisa minha. Não, não é coisa tua. A partir do momento em que você falou que não tá tão legal, também faz parte da minha história isso. E eu quero saber o porquê que não tá tão legal. Ah, mas você tá se intrometendo na minha vida. Tá, então você acha que isso é uma intromissão. Então se querer ajudar é uma intromissão. E aí já vai entrar numa onda terapêutica. Mas a ideia de tirar a pessoa do conflito e da superficialidade é o que chama dentro de sintonia e é o que faz a diferença. Se você procurar um terapeuta sintonizador, por exemplo, nenhum deles vai te deixar numa zona de conforto. Vai te tirar o tempo todo para falar o que tem dentro de ti. E eu acho que a beleza sem fronteiras é isso, porque as pessoas são bonitas. As pessoas são belas, as pessoas são maravilhosas. Eu acredito muito no ser humano. E é a mesma coisa que a flor de lótus. A flor de lótus, entre os terapeutas, é muito utilizado, mas ninguém nem sabe. Por quê, né? Por Um motivo. Então, a flor de lótus, ela nasce no lodo, ela nasce no esterco, ela nasce no podre. Então, e dá uma flor belíssima. E às vezes fala assim, minha vida tá uma merda, minha vida tá estragada, minha vida não vai para frente. E é esse o lodo que você está vivendo. Então floresça disso. O que você é capaz de oferecer? Você vai ficar só nessa situação de reclamar ou você vai mostrar que existe uma brecha para entrar luz na sua vida? Então é abrir um pouco a cortina, abrir um pouco a janela para entrar luz e fazer a luz aparecer. Porque senão a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, todas essas coisas essas doenças que estão aí na sociedade hoje não vão ser curadas. E cada vez mais as pessoas vão adoecer, porque cada vez mais está entrando na superficialidade das relações. A gente vive num mundo de imagem hoje, né? De fotos. Você abre hoje, a gente vive com o celular na mão o tempo todo, né? Aí você abre o Instagram, abre o Facebook, e são vidas perfeitas, né? São viagens maravilhosas, é sempre você sorrindo. Por quê? Porque nas redes sociais você não posta quando você tá mal. Você não posta quando você acorda descabelado, todo errado. Não, você posta quando você tá bem, que você tá bem vestido, você tá viajando, você tá curtindo com as pessoas, né? E isso faz com que as pessoas se achem cada vez piores, né? Sim. Elas estão entrando naquela assim, mas minha vida não é perfeita como a daquela pessoa. Não, a vida daquela pessoa estava perfeita naquele momento, né? Não é perfeita todo o tempo. Ninguém consegue ter uma vida perfeita o tempo todo, né? Eu olho muito, eu acho que esse momento, a gente não vive esse momento que a gente está vivendo aqui o tempo todo. Isso aqui foi pensado para vocês, isso aqui foi criado para vocês. Nós nos preparamos para vocês. Então, exatamente. É essa tônica que tem que dar. É como eu falava com o João. Muitas vezes abrir um vinho é esse momento que a gente está tendo. Exatamente. O vinho está aqui ainda, é outro vinho que a gente está tomando que já foi aberto, esse aqui está fechado ainda.
Mas a tônica aqui, ela tá na conversa. A gente nem bicou o vinho ainda, mas estamos aqui conversando. Então, é o degustar, é o estar presente. Eu acho que um bom vinho é esse tipo de relacionamento. Uma boa base terapêutica é esse tipo de relacionamento. É você se preparar, é você se colocar para a pessoa. Então, se vocês olharem as nossas redes sociais, vai ter momento em que a gente está sempre na frente das câmeras. Sim. Mas não é sempre assim. Ou não é só atendendo o cliente, ou não é só tomando um vinho. Mas também é limpando o quintal, é cuidando de filho, é cuidando de cachorro, é cuidando de casa, é indo no banco pagar a conta. Então, tudo isso é a nossa vida. Então, temos momentos bonitos, temos momentos visualmente bonitos, temos. Mas muitas vezes a gente estar em casa descabelado, pijamado, largado na cama também é um momento bonito porque nós estamos degustando esse momento. Então não queira ser aquilo que você não é, que eu não sou, que ninguém é, né, Mara? Não é, nós não somos aparência, né? Não. Quando eu falo beleza de dentro para fora, beleza sem fronteiras, o que que é? É essa beleza realmente da nossa força, do nosso dia a dia, é o estar presente para a família, para os amigos. A ideia de degustar o vinho não é apenas o degustar o vinho, porque vinho você não bebe, né? Você degusta. Você degusta. Por quê? Porque isso normalmente te traz uma presença de outra pessoa. Raramente você vai abrir um vinho sozinho, do nada, ou quando você está realmente na sua presença, você vai abrir aquele vinho para degustar com você mesmo, para estar presente naquele momento, degustando um vinho, conversando com outra pessoa, conversando com você mesmo. São momentos assim, né, que a gente precisa ver que é a presença. Uhum. E o degustar o vinho eu acho muito legal, porque quando você percebe o vinho, você começa a ver as notas, você começa a ver, isso aqui tem um cravo, isso aqui tem uma fruta, isso aqui tem uma maturação diferente, uma colheita diferente, e você começa a ver assim, eu estou sentindo aquilo. E estar presente, né? Estar presente quando você está com outra pessoa, trazer essa assim, estou aqui para você, como Sim. Você falou assim, ouvir, tá tudo bem? Tá tudo bem. Acabou. Não, esteja presente. Puxe isso da pessoa de, não, tá tudo bem, vamos conversar. Você precisa conversar? Você quer falar sobre isso? Não tô bem. Você quer falar sobre isso, né? Essa interação, as pessoas hoje estão muito no futuro, estão muito para fora, né? A internet ela aproxima pessoas que estão longe, mas ela distancia as pessoas que estão perto. E, então a gente precisa tirar um pouco mais disso, né? A minha sugestão, quando daqui a pouco você vai encontrar com alguém, a pessoa fala, como que você tá? Eu tô bem. Pergunta para ela por que ela tá bem. Explore, cavoque, traga essa informação de o porquê que ela está bem. Você fala, tô mais ou menos. Por que você tá mais ou menos? As pessoas estão desaprendidas, desacostumadas, desabituadas a querer saber mais das outras pessoas. Então, quando a gente está num relacionamento novo, a gente quer o tempo inteiro saber das pessoas. E isso não acontece muitas vezes no nosso dia a dia. Então, na minha relação com as pessoas, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que trabalha comigo, que essa semana falou, eu tô mal. E aí, já foi? Já melhorou? Como que foi? No dia seguinte, aí, como que tá? Tá melhor? Não tá? No final do dia, aí, como que tá? Melhorou? Não melhorou? Já fez os exames? Tá? Tem alguma coisa? Não tem? E as pessoas às vezes meio que se incomodam com isso. Tipo, eu não quero ficar falando disso. Só que é para ser falado disso. Isso é o tempero que a pessoa traz, isso é a história que a pessoa traz. E muitas vezes a pessoa, no início, ela pode até achar que você está invadindo o espaço dela. Mas vai chegar um momento em que, se você não perguntar, vai ficar um vazio, vai ficar um hiato. E aí a pessoa vai começar a se movimentar para também fazer semelhante com o outro, semelhante dela. Essa é a ideia que eu acredito de corrente do bem. Corrente de bem, movimentar energia, estar presente. Estar num relacionamento, estar no relacionamento com você mesmo, estar presente e se sintonizar com essa força, com essa coragem. Todos nós temos.
e com essa beleza interior que todos temos, né, Gabi? Como eu falo assim, isso aqui é estética. A gente tem mais que isso. A gente tem uma beleza que vem daqui, ó. E eu falo, se eu posso, você também pode. E se você acha que não pode, vem cá que a gente ajuda e explica pra você como isso funciona. Para mim, beleza interior, dando um feedback aqui, para mim, beleza interior, ela tá ligado muito mais à tomada de atitude, à coragem, a você... A tomada de atitude não é você enfrentar, mas é você saber enfrentar, você falar, ah, fulano me agrediu, você também vai agredir, então você vai ter que ter uma atitude, mas qual que é a atitude? Com respeito, sem respeito, você vai se colocar no mesmo nível. Então a beleza interior para mim, ela está ligada à tomada de atitude, à coragem de assumir melhor essa atitude. Esse é um pouco do ponto de vista que eu tenho em relação à beleza interior e à beleza sem fronteiras, porque quando você faz isso, as fronteiras se expandem, né? Você vai agregando mais pessoas, mais vida para a sua vida quando você se importa, se interessa, quando você faz as coisas realmente acontecerem. E as pessoas que fazem acontecer são pessoas que ou passaram por isso ou sentiram pessoas muito próximas passar. Então elas pegam e te puxam, né? Sim. Elas te trazem para esse presente, para essa beleza interior, para essa força. Fazem assim, ó, vamos se mexer? Vamos tomar uma atitude? Vamos fazer alguma coisa acontecer? Então, vou dar uma dica. Faça acontecer com essa pessoa que está do teu lado hoje. Cumprimente. Tire ela da zona de conforto para ver o que acontece com ela. Paulo, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final, assim, e depois as suas redes sociais, onde as pessoas te acham os seus cursos, porque ele, além de terapeuta, ele dá curso de sintonia quântica, ele ensina isso. Então, assim, conta pra gente uma mensagem final e as suas redes sociais. Como mensagem, como meta de vida, eu trabalho com 3 fontes, que é a liberdade, é uma fonte, a prosperidade e a felicidade. E para todas as pessoas que chegam, tanto para o atendimento como para os cursos, eu digo que o início de tudo é a liberdade. Se você não tem liberdade de pensamento, se você não tem liberdade de opinião, se você não tem liberdade de se posicionar, você é uma pessoa presa. E para isso serve sintonia, para isso serve programas como o da Mara, para isso serve terapeutas como eu e como sintonizadores quânticos dentro da prática do sintonia. As redes sociais, todos eles com o meu nome, Paulo Dorta. Então, se você for procurar no Instagram, Paulo Dorta Sintonia. Se você for no Facebook, Paulo Dorta Sintonia. Se você for no YouTube, Paulo Dorta Sintonia. Se você for no site, é paulodorta.com. Tá? Então, procure no YouTube, tem muita coisa em relação à sintonia para você conhecer mais. E no site paulodorta.com tem um curso gratuito para você que quer saber um pouco mais. Paulo, quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Foi uma delícia esse bate-papo, uma delícia nosso vinho. Daqui a pouco eu vou levar o Paulo para degustar, além do vinho, uma comidinha maravilhosa que está sendo preparado para gente. Então, vai ter mais um brinde harmonizado. O João vai preparar todo um contexto para mostrar esse Paulo Dorta harmonizado com este rótulo, com esse tipo de uva. Vai explicar mais um pouquinho o porquê disso, o porquê desta comida super especial que está sendo preparada. Então nós vamos sair daqui e daqui a pouquinho vocês vão ver essa harmonização do Paulo Dorta e esse nosso bate-papo, esse nosso relacionamento também com esse carinho e esse agrado, essa degustação, não só do vinho, não só da comida, mas da presença. Até daqui a pouco.